iniciar mais este momento de culto na casa de oração de nosso Pai Celestial. O dia litúrgico de hoje nos faz refletir sobre o momento final do sacrifício vicário de Cristo, onde o nosso Salvador, na sua morte, nos ensina duas grandes verdades: como são graves os nossos pecados e como é grande o amor de Deus por cada um de nós, a ponto de entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para dar a sua vida em sacrifício de cruz em nosso favor. Sintam-se todos bem acolhidos na casa de nosso Pai Celestial. Passamos a invocação em nome de Deus Pai, que ao ver que o homem e a mulher haviam caído em pecado, prometeu o Salvador, Deus que é Criador, Deus que prometeu e cumpriu sua promessa. em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, E por seu sofrimento e morte, cumpriu a promessa do Pai, e que nos resgatou do poder do diabo, da morte e do pecado. em nome de Deus Espírito Santo, E opera a fé em mim, e me mantém firme na fé até o fim. E além da fé, me ilumina com dons, para que eu possa servir mais e melhor ao meu Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis a cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas conquistadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. convido a todos que assim puderem, fiquem de pé. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nos é dito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ou seja, o pecado exige a morte em troca. Por isso, Deus nos diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. A morte exigida para o perdão nos é concedida por meio de Cristo Jesus. E Deus nos diz que todos aqueles que confessam os seus pecados em verdadeiro arrependimento e que creem na obra redentora de Cristo Jesus terão o perdão. Por isso, confessemos os nossos pecados. Deus amado, Tu que nos reúnes aqui, queremos agora confessar os nossos pecados, os quais cometemos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Confessamos, Senhor, nossas fraquezas e tudo aquilo que nos afasta de Ti. Pedimos perdão pela nossa timidez em falar do Teu Evangelho, especialmente, Senhor, nesse tempo em que lembramos da morte de Cristo em favor de cada um de nós. Senhor, para Ti tudo é possível. Assim te pedimos, perdoa-nos e faz-nos sentir a graça do Teu perdão. Que a morte de Cristo e o Seu sangue vertido na cruz do Calvário nos limpe e purifique
purifique dos nossos pecados, que aqui confessamos. Ouve, Senhor, a nossa oração, e que por tua graça, bondade e amor, possamos receber o perdão. Amém. O apóstolo Paulo nos diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Assim, a todos que realmente confessarem seus pecados com sinceridade e creem na obra de Cristo Jesus, anuncio que todos os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 31, um salmo que é uma oração do rei Davi, aonde então ele expressa como é horrível ser abandonado pelos outros. Ali ele mostra que nós não podemos confiar nos seres humanos. A nossa esperança está unicamente em Deus. E esta é a sua confissão neste salmo. Façamos esta leitura de forma responsiva, lerei os versículos ímpares, vocês, os pares. Ao regente do coro, salmo de Davi. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixes cair na armadilha preparada para mim, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livrassem do perigo. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtaram a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Os meus inimigos zombam de mim, e os meus vizinhos também caçoam. Os meus conhecidos têm medo de mim e fogem quando me veem na rua. Todos esqueceram de mim, como se eu tivesse morrido. Sou uma coisa que foi jogada fora. Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando de todos os lados. Eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar. Porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Olha com bondade para mim, teu servo. Salva-me por causa do teu amor. Ó Senhor Deus, eu estou te chamando. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Que os maus sofram essa vergonha e que desçam em silêncio para o mundo dos mortos. E fiquem calados aqueles mentirosos, aqueles orgulhosos e arrogantes, que falam com desprezo contra as pessoas honestas. Como são maravilhosas as coisas boas que guardas para aqueles que te temem. Todos podem ver como tu és bom e como proteges os que confiam em ti. Com a proteção da tua presença, tu os livras dos planos dos maus. Num esconderijo seguro, tu os escondes das ofensas dos teus inimigos. Louvado seja Deus o Senhor. Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram, Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim. Fiquei com medo e pensei que ele havia me expulsado da sua presença. Mas ele ouviu o meu grito quando eu chamei pedindo ajuda.
Amem o Senhor todos os que lhe são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Oremos. Todo-Poderoso Deus, graciosamente mantém esta tua família, por quem nosso Senhor Jesus Cristo aceitou ser traído e entregue nas mãos de homens pecadores para sofrer a morte sobre a cruz, através do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Corre uma fonte divina de sangue do Senhor, ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração, de Cristo então receberei completa redenção. Lavadas minhas juntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei, ao pé do trono estão. Teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. A leitura do Antigo Testamento para hoje encontramos em Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 53, onde vemos aqui o profeta Isaías, há muitos anos antes, narrando como seria esta sexta-feira, como que seria o sofrimento e a vitória do servo de Deus. O Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando ouvirem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando ouvirem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas de que ninguém havia falado. Entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo,
e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi enterrado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer, e ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos, e orou, pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para hoje, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 17 a 30, onde vemos João narrando aqui então a crucificação e a morte do Senhor Jesus. Convido aqueles que assim puderem para que fiquem de pé. João, capítulo 19, versículos 17 a 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe perto dela, o discípulo que ele amava disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante, na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja no bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé nesse Deus de amor, de graça, que veio em nosso lugar sofrer aquilo que cada um de nós merecíamos, conforme o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em
desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte causador. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe a meditar nessa santa palavra. Amém. Mas, irmãos e irmãs, é comum entre os seres humanos a pessoa mais importante de um grupo ficar no meio. Quando nós vamos tirar uma foto, fazer um cartaz, um post, a pessoa mais importante, ela fica no meio. Isso acontece também num cerimonial de premiação. Isso indica que o meio é o lugar mais alto e o mais importante. Pode passar no slide, por favor? Aqui então a gente vê alguns exemplos de filmes, quando o personagem principal ele é destacado, colocado bem no meio, e os outros personagens secundários ficam atrás dele. Em shows, nós vemos muitas vezes o artista principal, se tem diversos artistas, o artista principal vem ali no meio para chamar a atenção do pessoal. E quando numa cerimônia de premiação de um time, de uma seleção, normalmente quando o capitão vai então levantar a taça, ele fica no meio do grupo e na frente. Então, um local de destaque para mostrar que ali está algo mais importante, para chamar a atenção das pessoas, o foco das pessoas. E quando a gente vai no mercado também, aqueles produtos que querem dar um destaque, que o mercado quer vender, ele coloca então mais ou menos na altura dos nossos olhos, para que a gente então veja aquilo ali mais facilmente e adquira aquele produto, que aquilo seja essencial para nós, que nós vamos e compramos então aquele produto que está
na linha dos nossos olhos. E isso é usado, então, como uma linguagem visual, para nos chamar a atenção. E é isso que vemos Deus fazendo no dia de hoje, nas leituras de hoje. Em especial no versículo 18 do Santo Evangelho de hoje, onde nós podemos ouvir assim: ali os soldados pegaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Aqui nós vemos Deus, então, utilizando essa linguagem visual para nos ajudar a compreender um pouco melhor, se a gente ainda não entendeu, como é a nossa salvação. Como é que nós temos o perdão dos nossos pecados? Durante a Quaresma, nós fomos preparados para ver Jesus como aquele que vinha solucionar um problema que ninguém mais poderia solucionar. Ele não veio solucionar os nossos problemas políticos, pois ele não é político. Ele não veio solucionar os nossos problemas econômicos, pois ele não é um economista. Mas ele veio resolver o problema do nosso pecado. Por isso, então, que assim aconteceu com ele. Entrando no domingo passado na cidade de maneira triunfal, e hoje sendo crucificado junto aos piores criminosos que tinham lá, sendo colocado ainda no meio, local de destaque, para que todos então vissem que é somente por meio dele que nós temos o perdão. E o texto do Antigo Testamento nos ajuda a dar o destaque para isso. Ver Jesus no centro da nossa vida, ver Jesus no centro da nossa salvação, da obra de Deus em nos salvar. Como a gente pode ver, no capítulo 53, mais especificamente, por diversas vezes, Isaías nos fala que ele passou por esse sofrimento não por causa das coisas erradas que ele fez, mas pelas coisas erradas que nós fizemos, pelas vezes em que desobedecemos os nossos pais, os nossos superiores, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Desobedecemos a Deus, em que nos rebelamos contra o próximo e contra o nosso Criador, em que procuramos seguir as nossas próprias vontades, desejos, aquilo que nós dizemos que é bom, que é feliz, mas que na verdade nos afasta de Deus e do próximo e que nos leva à morte. Então todas as nossas obras ficam para trás. O que realmente interessa é a obra de Deus em nosso favor em Cristo Jesus. Muitas pessoas dizem: esse coitadinho aqui sofreu bastante, mas foi uma pessoa muito boa, com certeza foi para o céu. As nossas obras não valem para nada, como vemos destacado nessa imagem, nesse cartaz que Deus nos dá no dia de hoje. Não, as nossas obras não nos justificam perante Deus, unicamente a obra de Cristo Jesus. Somente ali Deus destaca, coloca no centro, no meio de nossa vida, Cristo Jesus morrendo na cruz em nosso favor. As nossas boas ações, as nossas boas obras são uma consequência de sermos resgatados e salvos por Deus em Cristo Jesus, mas não condições para chegarmos perante Deus e exigirmos a nossa salvação. Isso Ele nos dá. Isto Jesus nos dá. Como nós podemos ver aqui na leitura do Santo Evangelho, Ele se entregou. Fizeram diversas acusações a Ele, mas Ele ficou calado. Ele poderia responder tudo e ser liberado, mas não, Ele veio para isso. Então Ele ficou calado. Sofreu aquilo que cada um de nós deveria sofrer. E Ele entregou a sua vida. Preste atenção que as leituras nos mostram que Ele entregou a sua vida. Como verdadeiro Deus, Ele tem o poder sobre a vida. Ele é o Criador da vida. Ele é a vida. Por isso Ele pode dar a sua vida e depois tomá-la de volta. E assim Ele fez na cruz, como nós ouvimos no chamado à confissão de pecados.
O pecado exige o derramamento de sangue. O pecado exige a morte. Por isso o próprio Deus veio a nós e Ele entregou a sua vida. Ninguém tirou a vida dele. Ele deu a sua própria vida em nosso favor. Que então esse cartaz fique em nossas mentes, em nossa vida, pois é isso que nos dá salvação. O Cristo Jesus crucificado em nosso favor. Essa é a imagem que Deus quer nos trazer no dia de hoje, nas leituras do Santo Evangelho. E que ali nós encontramos o perdão para os nossos pecados. O sangue exigido para o perdão dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa rebeldia, foi dado em Cristo Jesus. Não pelo meu sangue, não pelo sangue de vocês, pelo sangue de Cristo Jesus, que Ele deu em nosso favor. Amém. Senhor Deus, Pai Celeste, esse dia nos lembra do Teu maior presente à humanidade. Teu amor pela humanidade está muito além da nossa compreensão. Louvamos-te por este amor, o qual te levou a entregar o Teu Filho à morte em favor de todos nós pecadores. Purificados dos nossos pecados e revestidos com a justiça dele, agora podemos estar em Tua presença. Senhor Jesus Cristo, não compreendemos a extensão do Teu sofrimento em nosso lugar. Como pediste ao Pai para perdoar aqueles que te pregaram na cruz, sabemos que nossos pecados também foram perdoados. Como prometeste ao criminoso que pediu que lembrasses dele e lhe prometeste que estaria contigo no paraíso. Assim nós também temos a garantia de que também estaremos contigo na vida eterna por Tua graça. Como em meio ao Teu sofrimento tiveste compaixão e consideração por Tua Mãe Maria, nós também podemos confiar que estarás conosco até o final de nossa vida terrena. Temos a certeza de que jamais nos irás abandonar, pois prometeste estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Tu disseste que a obra da redenção estava concluída. Não mais precisamos ter dúvidas a respeito da nossa salvação. Tu fizeste tudo por nós, pagaste a nossa culpa e nossa dívida diante do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este maravilhoso presente que o Senhor nos dá. Santo Espírito, habita em nossos corações, ajuda-nos a crermos com firmeza, crescente de que Cristo morreu em nosso lugar. Não permitas que pensemos que as nossas obras nos salvam. Concede-nos uma fé firme que testemunhe aos nossos amigos, colegas e à sociedade em que esta salvação também está disponível para eles. Nós te pedimos, ó Pai de amor, pelo nosso mundo, o qual está passando pela pandemia. Nossos hospitais aqui em nosso país estão lotados. Te pedimos, ó Pai de amor, para que coloque a Tua mão protetora sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro, e nos livre deste mal, para que não percamos mais vida para esse maldito vírus. Também pedimos para que nos auxilie, para que os nossos governantes trabalhem em conjunto para o bem da nação, e assim possam trabalhar para que mais e mais vacinas sejam trazidas, e assim mais pessoas sejam vacinadas e tenham a chance de lutar e de sobreviver contra esse vírus. Aqueles que estão internados, te pedimos, ó Pai de amor, se for de Tua vontade, que restabeleça-lhes a saúde, mas que acima de tudo possam crer que a vitória final o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus, e assim a morte não é o nosso fim, mas porta de entrada para a vida eterna. Assim, Deus Pai, enche-nos com o Teu Santo Espírito para que nossas vidas sejam um constante testemunho da nossa fé no Cristo crucificado, mas que vive. Pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Agradecemos-te, ó Jesus, porque morreste lá na cruz. Teu santo sangue que nos traz justiça verdadeira paz. Jesus, vero homem, vero Deus, ó, vem salvar os crentes teus, liberta-nos do eterno horror, guardando-nos em teu amor. Estende-nos a tua mão, alívio dai proteção, que sob a cruz possamos ter real consolo no sofrer. Certeza plena